Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Deus é, parte 2, tape 23. Aqui é Joel, continuando o estudo sobre o assunto Deus é, ou simplesmente é. Deus é a essência do ser. Todo ser é. Nada pode ser acrescentado ao ser infinito. Bem, você lembra de que quando o mestre foi perguntado sobre os mandamentos, dentre os 10 mandamentos, ele escolheu o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Deus, Deus, Deus. Não terás nenhum outro Deus. O que é Deus? Se é que Deus pode ser explicado. Mas, normalmente, pensamos em Deus como poder. E assim, esse mandamento poderia ser entendido como: não terás nenhum outro poder senão Deus. Isso significa que não deveríamos reconhecer coisa alguma como poder, mas apenas Deus. Você pode imaginar que mudança aconteceria em sua vida se pudesse aceitar Deus como o único poder? Vou confessar que se eu também pudesse aceitar Deus totalmente e completamente, se eu pudesse realizar Deus totalmente e completamente como o único poder sobre a terra, minha vida também seria completamente transformada. Deus como único poder. Pense nisso e então veja o que poderíamos temer. Germes, infecção, contágio? Deus é o único poder. Que diferença faz agora se existe infecção, contágio, germes? Desde que Deus é o único poder, essas outras coisas têm algum poder? Não. De acordo com o mestre, elas não teriam poder algum, exceto se esse poder lhe fosse concedido por Deus. Você já pensou que germes, infecção, contágio estão todos sujeitos aos atributos e atividades de Deus? Porém, o que mais poderia isso significar? Não existe nenhum outro poder além de Deus. Você pode ver falta ou limitação? Como poderia falta ou limitação afetar você se Deus fosse o único poder em sua vida? Você temeria guerras? Agora, realmente há uma crença de que existe poder nas balas, nas bombas. Bombas atômicas explodindo no ar parecem muito poderosas. Mas, de acordo com o primeiro mandamento, somente Deus é poder. O que aconteceria com o poder de uma bomba atômica se pudéssemos realizar Deus como o único poder? Pense sobre isso muito profundamente, porque chegará um momento de transição. Então, você terá que abrir completamente sua consciência para essa verdade. E então, Deus passa a ser realmente o único poder em sua vida. Podemos intelectualmente declarar: isso é verdade. Deus é o único poder. Por que deveríamos temer todos esses falsos poderes que fazem da vida na terra um inferno? Entretanto, essa declaração ao nível do intelecto não é suficiente. Precisa haver um momento de transição de uma simples concordância intelectual
para esse ponto de concordância espiritual. Um ponto onde existe um sentimento de concordância dentro de você. E então você diz: sim, isso é verdade. Eu posso sentir a verdade de que Deus é o único poder. Que não devemos ter outros deuses. Deus, como sabemos, é lei. Essa é uma afirmação muito poderosa. Deus é a única lei. Agora eu vou lhes trazer uma questão surpreendente, pelo menos surpreendente para mim. É uma pergunta. Existe uma lei de doença? Existe uma lei de doença? Não terás nenhuma outra lei, mas somente a lei de Deus. Existe uma outra lei? Então, o que está perpetuando a doença? O que dá continuidade à doença? O que está causando a doença se não existe lei alguma de doença? Naturalmente, fomos ensinados que seja feito conforme a tua fé. Portanto, se você tiver fé numa lei de doença, se você aceitar a doença como uma lei em sua vida, então ela terá poder sobre você. Se você tiver uma crença, tiver certeza de que a doença é uma lei, que ela tem poder, então ela realmente tem poder sobre você. Porém, nesse momento, você pode começar a sentir profundamente, dentro do seu próprio ser, não simplesmente como uma ideia em sua cabeça, mas no mais profundo do seu ser, você pode começar a examinar seu interior. E então lhe pergunto, pode você concordar? Pode você começar a ter um profundo sentimento interior de Deus como a única lei, o único ser, a única causa, o único poder? Você vê, o mundo está tentando eliminar a doença através do estudo das leis da doença. Mas não existem tais leis. Gostaria de lhes contar uma história escrita por Khalil Gibran. Não é uma história engraçada, mas tem aspectos que nos interessam. A história é sobre um padre caminhando sozinho numa estrada deserta e de repente ele ouve um pedido de socorro. Então ele vê um homem na lama, sujo, gritando de dor, sangrando. E seu primeiro impulso foi, naturalmente, ir ajudá-lo. Mas, temendo que o homem fosse um criminoso ou que pudesse estar morrendo e que ele fosse acusado pela morte, decidiu seguir em frente e ignorar o homem. Entretanto, o homem começou a gritar, gritava pedindo ajuda, começou a gritar desesperadamente. O padre quis se voltar para ajudá-lo novamente. Porém, dessa vez, ele ficou temendo que o homem fosse um fugitivo, um lunático, e assim decidiu seguir seu caminho. Novamente, o homem grita por socorro. Diz que está ferido, grita: estou morrendo, estou morrendo. Ele está realmente com medo da morte. Ele está com medo de morrer. O padre se volta e, dessa vez, decide ajudá-lo. Mas a face do homem, mesmo estando desfigurada, lhe parece um pouco familiar. E o padre pergunta: eu já o encontrei? Eu o conheço? E o homem responde: sim, eu sou o seu melhor amigo. Meu melhor amigo? Eu não estou reconhecendo. O homem disse: sim, eu sou seu melhor amigo. Eu sou o demônio. O padre tomou um susto. Agora está levantando o demônio e pedindo pela morte dele, querendo a morte do demônio. Mas o demônio diz: epa, espere um pouco. Eu sou seu melhor amigo?
Como você faria dinheiro se eu não estivesse vivo? Como você ganharia oferta das pessoas, exceto fazendo orações para protegê-las contra mim? Como sua igreja sobreviveria? Como conseguiria dinheiro para todos esses edifícios, a não ser para me vencer? Mas, supondo que eu estivesse morto, o que você faria então? E a história diz que o padre levou o homem para casa e cuidou dele até que ficasse bom. Isso soa estranho, não? O que a igreja faria se não houvesse o demônio? Que necessidade haveria de uma igreja? Bem, você sabe, quando li essa história me veio o pensamento: para que as pessoas precisariam de curadores metafísicos, curadores espirituais ou professores, se pudessem apenas acreditar que Deus é o único poder e a única lei, e que não existe poder algum no pecado e nenhuma lei da doença, nada para causá-la, nada para perpetuá-la. Eu também precisaria voltar ao meu antigo trabalho para viver. Mas eu estou realmente desejando desistir do meu ministério e voltar a ser um simples vendedor, se eu pudesse ter certeza de que todos nós poderíamos, desse momento em diante, aprender que nunca temos que temer o demônio, porque ele não existe. Nunca temo o poder da doença, porque ela não tem lei alguma para sustentá-la e, em si mesma, não tem poder algum. De acordo com o ensinamento do Mestre e com todos os ensinamentos espirituais, existe apenas um poder, somente uma lei, somente um ser. Pensem, porque esse é o ponto que estou querendo que vocês compreendam. Pensem, não existe coisa alguma nesse globo inteiro pela qual precisamos orar ou contra a qual precisamos orar. Não existe coisa alguma nesse globo inteiro contra a qual precisamos usar o poder de Deus. E isso nos deixa num estado de completa paz. Como disse Jesus, recebemos a paz que excede todo o entendimento. Desde que não existe o demônio, não existe como realidade, mas apenas como uma ilusão. Então não existe poder algum separado de Deus. Não existe lei alguma separada de Deus. Não existe lei do pecado, não existe lei da doença. Então, não precisamos mais de buscar Deus para nos ajudar a ultrapassar essas coisas, a nos elevarmos acima dessas coisas para destruí-las ou removê-las. Precisamos buscar Deus para nos elevarmos acima da ilusão. Precisamos ver a ilusão como ilusão e assim buscamos a Deus para receber o reino que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo. Buscamos a Deus para retornar ao estado de graça. Buscamos a Deus para deixarmos de ser filhos pródigos e voltarmos à casa do Pai. Essa é a função desse ensinamento que estou lhes transmitindo hoje. Esse ensinamento de que Deus é. Somente essa letra é, Deus é. Um ensinamento tão simples como o nosso ensinamento anterior, aquele que foi a causa da existência do caminho infinito. A palavra como. Deus expresso, manifesto, como você e como eu. Deus aparecendo como seu ser e meu ser. Deus aparecendo como. Deus manifesto como esse universo. Nenhum ser separado de Deus, desde que Deus aparece como esse universo.
nenhuma condição separada de Deus, desde que Deus aparece como a substância e atividade desse universo. Deus aparecendo como? Isso nos leva logicamente à conclusão de que Deus é. E esse é sendo tudo que existe. E nele não existe bem ou mal. Não existem os pares de opostos. Nesse não existe ponto de comparação, desde que sempre, eternamente, imortalmente, ele é o que é. Ele é espírito. Não é algum grau do bem humano, nem é algum grau do mal humano. Ele sempre é, espiritualmente, harmoniosamente, alegremente, eternamente, infinitamente, imortalmente é. É agora. Pense, a lei é, porém não uma lei boa ou má, não. A única lei a quem chamamos Deus é. Deus é, poder é. Não um poder bom, não um poder forte, não um poder mau, não um poder maligno. Simplesmente poder. Um poder, o único poder. O poder que criou todas as coisas. Esse poder está em tudo o que existe. Eu não tenho nenhum outro Deus, nenhum outro poder. Existe somente um poder. E esse poder é. Ele não tem oposto, não é oposto de coisa alguma. Não faz sentido orar para que possa vencer seu inimigo. Não faz sentido orar para vencer o pecado ou desejos pecaminosos. Não faz sentido orar para vencer a doença, desde que existe unicamente um poder. E esse único poder é Deus. Então, na compreensão e aceitação de que Deus é o único poder, todos esses outros falsos poderes desaparecem. Você consegue entender isso? Agora, depois de todos esses anos de estudo do caminho infinito, você consegue compreender que esse é o estado de consciência que precisamos alcançar? A consciência de que Deus é? Precisamos alcançar um estado de consciência em que tudo é. Então, descansar nesse é. Tudo já é. Agora pense no dilema da igreja sem um demônio contra o qual fazer suas pregações, sem um demônio a quem se opor ou de quem se proteger. E agora pense sobre nosso dilema. Se não tivermos que meditar ou orar para fazer com que Deus faça alguma coisa por nós. Desde que o bem de Deus já está aqui. Nossa oração é no sentido de nos conscientizarmos da presença de Deus, do bem de Deus que já está aqui justamente aonde estamos. Nossa meditação consiste na conscientização da presença de Deus aqui e agora, na conscientização de que Deus é. Agora vamos voltar novamente ao assunto da oração. Você tem um sentimento de concordância de que Deus é, surgindo do mais profundo de sua alma? Você tem qualquer sentimento respondendo ao que ouve? Você ouve um sim dentro do seu coração? Como pode Deus ser usado para qualquer propósito? Contra que poderia Deus ser usado? Contra quem? Por quê? Você sente uma resposta interior? Porque essa resposta é sua oração, ou tratamento, ou comunhão. As palavras que lhe digo, como palavras, não realizarão o trabalho, a menos que por trás delas
exista um estado de consciência tão claro que você sinta que são verdadeiras, que tenha um sentimento de concordância com elas, que se encontre em sintonia com elas. Existe uma oração hebraica no Velho Testamento que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. E a senhora Eddy, muitos anos atrás, viu tão claramente o significado dessa oração que ela a usou como uma das bases da ciência cristã e repetiu essa oração em nosso livro de leitura e chamou nossa atenção para ela. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Se Deus é um, não temos oposto nem oposição. Sendo Deus um, temos somente uma atividade, um ser, uma causa, um poder, uma lei. Pode ser que seja necessário um dia, uma semana, um mês, para que você aprenda essa oração da escritura hebraica e consiga sentir a verdade que ela contém. Na realidade, a oração é o sentimento da verdade. Esse sentimento, essa certeza da verdade, é sua comunhão com Deus. Esse sentimento, essa certeza da verdade, é seu tratamento. Agora, você pode dizer ou pensar: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Mas isso não é suficiente. Em algum lugar, em algum ponto, nas profundezas do seu ser, precisa haver essa oração como um contínuo estado do ser. Até que esse sentimento de certeza, esse sentimento de concordância chegue a você e então possa dizer: sim, o Senhor é um. O Senhor é um. Não existe outro poder. Não existe outro ser. Não existe o demônio. Não existe Satanás. Não existe oposição ao reino de Deus. E não existem presenças ou poderes conflitantes no reino de Deus. Não existe absolutamente conflito algum dentro de mim, desde que meu Senhor é um. Não existe conflito algum dentro de mim por causa desse um, desse ser único. E esse ser único é. Sim, posso realmente ver o dia quando não haverá nenhuma necessidade das igrejas, nenhuma necessidade de literaturas metafísicas, nenhuma necessidade de curadores ou professores. Desde que o único objetivo legítimo que podem ter é nos revelar que o Senhor nosso Deus é um. E que não precisamos temer a morte, não precisamos temer desastre, não precisamos temer o pecado ou a doença. O Senhor nosso Deus é somente um ser, uma essência, uma causa, um efeito, um infinito bem. Quando realmente entendemos isso, somos conduzidos a um estado de consciência no qual não mais pensamos em ir a Deus para fazer alguma coisa por nós, desde que aquilo que estamos precisando já existe. E não voltamos mais a um estado de consciência no qual precisamos orar por alguma coisa ou por alguma pessoa. Nossa oração se torna completamente esse intenso sentimento de concordância interior. Tudo já é ou tem sido. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou eu estarei contigo até o final do mundo. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você vê, sou,
eu estou contigo. Não temas, eu sou contigo. Tudo já é. Entretanto, você não pode chegar a esse ponto apenas mentalmente ou através da simples afirmação da verdade. A afirmação da verdade é um meio de levá-lo à conscientização da verdade. Porém, é o real conhecimento da verdade, é o real sentimento que permite a nossa comunhão com Deus. E existe somente uma afirmação da verdade, e ela se resume à palavra é. A realização de que tudo já é, a realização de que tudo já é. Estou pensando justamente nesse momento sobre essa declaração que veio a mim muitos anos atrás e penso que vai encontrá-la no livro O Caminho Infinito. Aquilo que eu estou buscando, eu sou. Você vê, novamente é. Tudo já é. Eu posso desistir da busca, eu posso desistir dessa busca desesperada. Eu posso até desistir da minha velha forma de oração. Eu preciso reconhecer que Ele é, que tudo já é. Agora, minha oração não é mais a oração que eu conhecia. Minha oração é a realização, o reconhecimento de que Deus é. Simplesmente pense. Qualquer que seja o bem que tem chegado à sua consciência, na forma de desejo ou esperança, já existe. Não existe nenhum poder para trazer tudo isso até você amanhã. Sim, vamos ver aqui a questão do tempo. Você não pode viver ontem, pode? E assim, não existe bem que possa vir à sua experiência ontem. E até onde sabemos, ninguém jamais foi capaz de viver amanhã. Isso simplesmente parece ser uma impossibilidade. Esse pensamento de projetarmos a nós mesmos no amanhã. Toda a literatura espiritual está completamente em concordância sobre o fato de que agora é o único tempo, no qual vivemos, que agora é o único tempo no qual viveremos. E por essa razão, agora simplesmente é o único tempo. Você vê, uma oração que tem a ver com o tempo de ontem, ou o ano passado, ou a última encarnação, seria uma perda de tempo, porque você nunca viverá em sua última encarnação. E você nunca viverá uma hora antes, nem uma hora depois. Você vive sempre no agora. Não há nenhum propósito em orar por coisa alguma referente a uma hora atrás. Vamos esquecer o passado. Vamos deixar os mortos enterrar seus mortos. Vamos deixar o ontem enterrar o ontem. Vamos deixar essa manhã enterrar essa manhã. Vamos concentrar toda a nossa atenção no agora. Antes de alcançarmos esse estado de presença, podemos pensar em algum desejo, esperança, intenção para amanhã. Mas, desde que jamais poderemos viver no amanhã, nosso desejo, esperança ou intenção não pode se tornar realidade amanhã. Existe apenas um tempo no qual nossas orações podem se materializar, e esse tempo é agora. É por essa razão que precisamos aprender a viver nesse instante, nessa instantaneidade da cura, da reformação, desde que isso somente pode acontecer agora. E que grande fato descobrimos agora? A
Acima de tudo, descobrimos que eu sou. Apenas pense, agora eu sou. Eu sou agora. E o que eu sou? Eu deixo isso com você. Uma coisa é certa. Se eu sou, tudo o que o Pai é e tudo o que o Pai tem está agora mesmo dentro do meu ser, dentro do eu sou. É isso muito profundo? Você pode acompanhar esse raciocínio de que tudo que Deus é agora. Você pode entender que tudo que o Pai tem é agora. Tudo que o Pai tem é meu agora. Tudo que o Pai é, eu sou agora. Consegue acompanhar isso? Porque se você pode, você está recebendo tudo o que é. Novamente, tudo já é. Não para ser esperado, não para que oremos por ele. Por que não? Porque nesse agora existe apenas o único poder, a única presença, a única lei que eu sou. Tudo que Deus é, eu sou agora. Até onde nós sabemos, o Mestre nunca orou por coisa alguma para ele mesmo. Você pode entender porque o Mestre nunca pareceu ter necessidade alguma. Quando se referia à cura, ele podia curar multidões. Quanto ao suprimento, ele podia suprir as multidões. Em nenhum momento ele estava buscando conseguir alguma coisa. Esse é naturalmente o significado das 3 tentações. Ele foi tentado a acreditar em falta. A Bíblia diz que ele estava faminto e foi tentado a transformar pedras em pão. Mas não caiu em tentação. Reconheceu que nada lhe podia faltar. Ele reconheceu sua filiação divina. Ele reconheceu que tudo que o Pai tem é meu agora. E que eu não tenho que tentar fazer com que assim seja. Não tenho que fazer alguma coisa para que assim seja. Tudo já é meu. Passa para trás de mim, Satanás. Passa para trás de mim, tentação. Estou sendo tentado a acreditar que posso adquirir alguma coisa daqui a 1 minuto, quando nesse agora eu sou. Tudo é agora, eu sou. Tudo que Deus é, eu sou. Deus é, eu sou. Bem, aqui novamente voltamos ao assunto da oração. Você sente a verdade disso? Bom, é justamente esse sentimento de concordância que constitui sua oração. Se você puder sentir no mais profundo do seu ser que justamente agora eu estou no centro do seu ser. Se você puder sentir no mais profundo do seu ser que absolutamente tudo que um dia será já é agora. E que tudo, absolutamente tudo que um dia foi é agora. Tudo que um dia será é agora, porque agora é o único tempo. A harmonia de Deus é seu ser agora. Portanto, não deve julgar pelas aparências. Não devemos julgar pelas aparências. Não devemos chamar alguma coisa boa e outra má. Suspenda o seu julgamento sobre as aparências e simplesmente permaneça comigo naquilo que espiritualmente é. Espiritualmente, Deus é. Espiritualmente, o único poder é. A única lei é. Espiritualmente, com discernimento espiritual, eu sinto que todo bem
é agora. Existe esse bem agora dentro de mim. Não tenho nenhum proveito em abrir meus olhos e olhar para aquele cemitério do outro lado da rua, para o mundo lá fora. Se eu for julgar pelas aparências, o mundo simplesmente termina onde o céu parece estar sentado sobre o mar. Essa ilusão se apresenta simplesmente porque vemos apenas em parte. Não conseguimos ver o todo. E assim, muitas das coisas que são evidentes não são verdadeiras, são apenas aparências. Elas existem somente como tentações que nos impedem de atravessar o oceano. Por quantos milhares de anos essa tentação, essa falsa crença impediu as pessoas de atravessarem o oceano? Simplesmente porque o céu parecia estar sobre a água, a algumas milhas da praia, lá dentro do mar. E todos acreditavam no testemunho dos sentidos e se recusavam a viajar. Porém, o bravo Cristóvão Colombo viu além da aparência e conseguiu realizar o que os outros consideravam impossível. E agora, todos sabem que isso é uma aparência, uma ilusão. Não pensamos mais que o ponto onde o céu se encontra com o mar é o ponto onde o mundo termina, de forma alguma. E essa é a razão pela qual você não pode revelar a sabedoria espiritual a todas as pessoas. Não pode discutir isso com seus amigos e parentes. Não pode explicar isso para seu médico, porque eles acreditam apenas nas aparências. Aparências são o próprio pão e a manteiga das suas vidas diárias. Sem as aparências, não teriam coisa alguma sobre o que conversar. Todas as conversas das pessoas na Terra são sobre aparências. E então, não faz sentido tentar trazê-las, fazê-las entender o que estamos estudando. Não faz sentido falar sobre isso ou argumentar sobre isso, ou mesmo tentar passar essa ideia para seus amigos e parentes. Não. Simplesmente esteja sereno e saiba. Mas esteja muito sereno. Esteja muito sereno e espiritualmente saiba que isso é verdade. Não existe lei da doença. Não existe o diabo. O diabo que parece existir é a mente carnal, é a ilusão. Não existe poder algum para nos causar dano. Espiritualmente, sinta a verdade de tudo isso. Se conseguir sentir essa verdade dentro de você, estará orando corretamente. Se você puder sentir a verdade da lei única, da presença única, do único poder, se você puder compreender que não existe nada a vencer, nada a destruir, nada a ser removido, você compreenderá que tudo já é, que eu já sou. Tudo que tenho que remover da minha mente é a ilusão, a mentira, a crença nas aparências. Porque Deus já é, a harmonia já é. Nesse ponto, quero lembrá-lo de que sua dificuldade e minha dificuldade é que à medida que realizamos nossas atividades do dia a dia, surge sempre a tentação de dizer bom ou ruim, doente ou saudável, rico ou pobre, falta ou abundância, pecado ou santidade.
Continuamente somos confrontados, não apenas com as 3 tentações que o mestre teve que vencer, mas com 3 milhões de tentações. Existe a tentação de olhar para a mulher apanhada em adultério e lançar algumas pedras de crítica, julgamento e condenação. Existe a tentação de pensar sobre o ladrão que está na corte para receber sua sentença e julgá-lo, criticá-lo e desejar sua morte. Somos tentados de manhã à noite e da noite à manhã a acreditar nas aparências e rotulá-las. Rotulá-las de boas e ruins. Rotulá-las de certas e erradas. E todas essas tentações são terríveis. Mas precisamos resistir a elas. Precisamos aprender a olhar para as pessoas, circunstâncias, condições, até mesmo doenças, sem nenhum julgamento. Simplesmente realizando o que Deus é e deixando que o Pai defina o que é. Somente Deus é. Vamos deixar que o Pai defina, que Ele mostre aquilo que é espiritualmente. Meu reino não é desse mundo. Não adianta tentar julgar o reino espiritual pelas aparências, porque isso não vai funcionar. Agora, o estudo e a prática do caminho infinito é o desenvolvimento da consciência espiritual. Não é ver as experiências humanas e sair apontando todas as coisas erradas, todas as faltas e procurar então encontrar uma forma de corrigi-las. Não é nada disso. É olhar através das aparências. Olhar através de ambos, do bem e do mal humano. E aprender a testemunhar a realidade espiritual que sempre é. Mesmo quando aquela aparência parece ser real. Agora compreenderá melhor o que Lao Tzu quis dizer quando se referiu a Deus dizendo: se você puder nominá-lo ou defini-lo, não é isso de forma alguma. Então, siga meu raciocínio muito atentamente nisso. Mas relaxe, não faça nenhum esforço, simplesmente relaxe. Qualquer coisa que você puder pensar sobre Deus representa seu conceito de Deus. Ou um conceito sobre Deus. Vamos supor que você diga, Deus é amor. Agora, Deus é amor é um conceito de Deus, não é Deus. E assim, orar ao amor seria orar a um conceito, não seria orar a Deus. Vamos supor que você tenha a ideia de que Deus é mente. Isso também é um conceito de Deus e não pode ser Deus. E assim, você pode ir pesquisando todos os sinônimos que você tem em sua mente e declarar que Deus é isso. E você estaria errado. Isso não seria Deus de forma alguma. Isso seria um conceito de Deus e orar a Ele não traria resultado algum. Desde que qualquer pensamento que pudéssemos ter sobre Deus representaria uma opinião, uma teoria, um conceito e não seria Deus. Como, então, poderíamos nós, no caminho infinito, considerar Deus? De fato, existe somente uma coisa que sabemos sobre Deus. Deus é. Disso você está tão certo quanto eu estou. Deus é. Agora, você pode não ter nenhuma forma de saber se Deus é mente, ou se Deus é vida, ou se Deus é amor. Isso pode simplesmente ser citações,
Isso pode representar apenas ideias que alguns dos nossos santos, sábios e videntes formularam porque eles mesmos vivenciaram essa realidade. Preste atenção, porque eles vivenciaram a presença de Deus dessa forma. Então, eles podem estar corretos em relação ao que Deus é. Porém, enquanto você mesmo não tiver essa experiência, qualquer coisa que você possa dizer sobre Deus representa uma teoria, uma crença, uma opinião ou um conceito. Porém, uma coisa você sabe, Deus é. E você precisa reconhecê-lo. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele te concederá paz. Reconheça-o. Reconheça que Deus é. Ele manterá em perfeita paz aqueles cujas mentes estão firmes nele. Em quem? Em Deus. No Deus que é. Isso é o bastante. Saber que eu sou, Deus é. Deus é, eu sou. Reconhecendo que Deus é, o que mais poderia você fazer para manter uma comunhão com Deus? O que mais seria necessário, além do reconhecimento interior? Esse sentimento profundo, esse reconhecimento. Sim, eu sei que Deus é. Tudo mais pode ser especulação, tudo mais pode ser minha opinião, ou sua, ou dele, ou dela. Mas uma coisa, homem algum pode me tirar. Pessoa alguma, livro algum, ensinamento algum, pode jamais me separar da realização de que Deus é. Desde que reconheça que Deus é, descanse. Descanse sabendo que em algumas formas misteriosas aos sentidos humanos, Deus lhe revelará tudo o que precisa saber sobre ele. E assim estará sendo guiado lentamente, mas certamente a esse ponto de comunhão interior. Não se preocupe com o que pessoa alguma possa ensinar sobre a natureza de Deus. Não se preocupe com o que pessoa alguma escreveu sobre Deus. Muitas das coisas que você lê e estuda pode parecer certo para você. Muitas você pode questionar. Porém, há apenas um fato sobre o qual nenhuma dúvida jamais chegará ao seu pensamento. Existe apenas um fato sobre o qual você pode se sentir em completa concordância. A concordância interior de que Deus é. E esteja satisfeito com isso até que Deus se revele a você de dentro do seu próprio ser. Deixe que Deus revele o que Ele é, quando Deus é e como Deus é. Deixe Deus revelar a si mesmo a você. Eu tenho tido minhas experiências interiores com Deus, com a realização de Deus, com o real sentimento da presença de Deus. Porém, não posso fazer isso real para você. Para muitos de vocês, eu não poderia sequer fazê-los acreditar que eu tenha tido tais experiências, desde que se você não tiver tido alguma medida delas, você mesmo, como seria possível saber se estou falando a verdade ou se eu mesmo não estou sendo enganado? Eu sei que Deus é, mas não posso passar esse conhecimento a você. Isso é uma coisa da qual não tentarei convencê-lo, porque a esse ponto você já está convencido. Você já está em concordância. Deus é. E se você estiver desejando aceitar esse estado do ser de Deus, essa realização interior,
essa concordância interior de que Deus é, de dentro desse estado de abertura de sua consciência, Deus, muito em breve, revelará a si mesmo para você. Deus se desdobrará, se abrirá para você, de dentro de você, de uma forma original. E a cada experiência haverá alguma medida daquilo que chamamos cura. Você verá sua saúde e riqueza se desdobrando de dentro de você. Você verá que saúde e riqueza estavam dentro de você mesmo antes que Abraão existisse. Você verá que, sendo Deus a natureza infinita do seu ser, toda harmonia, todo bem está incluído na infinidade do seu ser, nessa unidade espiritual. Você experimentará por si mesmo, não por acreditar em mim, não por aceitar minha palavra. Eu gostaria que, por tão somente acreditar em mim, a sabedoria espiritual e a demonstração espiritual pudesse chegar até você. Mas, honestamente, sinceramente, francamente, não pode ser dessa forma. A experiência espiritual só poderá chegar a você através de sua própria experiência. Eu posso apenas lhe dizer que deve começar sem nenhum preconceito, sem opinião ou teoria ou conceitos sobre o que Deus é. Deve começar simplesmente com a realização de que naturalmente Deus é, com a certeza de que Deus é. Tenho certeza, isso eu sei, Deus é. Então, deve habitar nessa palavra, ponderar sobre ela, manter seu pensamento alinhado com ela, até que das profundezas do seu ser surja a experiência revelando o que Deus é e como Deus opera, como Deus age nesse maravilhoso universo. Mas tudo isso será realizado através de seu discernimento espiritual. E seu discernimento espiritual nunca surgirá por fazer simplesmente declarações de concordância com o que os outros têm escrito. Seu discernimento espiritual surgirá com cada experiência que você tem com Deus. E você só pode ter uma experiência com Deus através do conhecimento da palavra da verdade. Qual é a única verdade que você conhece? Deus é. Isso é tudo que você sabe. Essa é toda a sabedoria espiritual que você tem. Isso é absolutamente tudo que você pode saber. Até que Deus se revele cada vez mais de dentro do seu próprio ser. Certamente os hebreus disseram: o Senhor é um. E você tem um sentimento de que isso é verdade. Mas isso também é uma reafirmação ou uma outra forma de dizer que Deus é. Nós vamos além disso e dizemos: ó sim, Deus é o único poder, a única lei. Para mim, isso não é um simples conceito. É uma verdade que me foi revelada, porque é uma experiência que aconteceu em minha consciência. Mas para você, isso é simplesmente uma afirmação que estou fazendo, que estou repetindo. Somente uma coisa você sabe: Deus é. Agora, segure isso para você, dentro de você mesmo. Viva com essa ideia, fique satisfeito com ela, até que, a partir daquilo que já sabe, a partir daquilo que já tem espiritualmente, ainda mais lhe seja acrescentado.
Aquele que tem, ainda mais lhe será dado. Agora, você tem a sabedoria espiritual de que Deus é. E por ponderar, meditar e pensar sobre ela dentro do seu próprio ser, será acrescentado a você tudo mais sobre quem Deus é, o que Deus é, como Deus é. Um caminho se abrirá para você de dentro do seu próprio ser. Eu só tenho um desejo para os estudantes do caminho infinito. E esse é: não que eles aceitem aquilo que minha experiência com Deus tem sido, mas que cada um possa ele mesmo experienciar Deus, conhecer Deus, sentir Deus, amar Deus, compreender Deus e, finalmente, realizar a natureza de Deus. Tenham todos um bom dia, um lindo dia no Havaí. Aloha!